Pastor, mas o que tem a ver o físico? Tudo. A sua vida tem que ir bem em todas as áreas. Tem gente falida na vida espiritual, e por isso é falida em todas as áreas. Aquilo que você não está vivendo do lado de fora, é porque não começou a nascer do lado de dentro. As grandes mudanças virão de decisões. Então, Vida Abundante não vai parar, vai se tornar um ministério. Temos aí nutricionista, temos os preparadores físicos, Rodrigo, a Adri, e mais um monte de gente que está envolvida, né, dentro do esporte. Eu fico muito feliz por isso. Tantas pessoas despertaram, né? Eu vi um irmão aqui que era viciado, viciadaço mesmo, né? Ele tremia assim quando via aquele líquido na latinha vermelha, sabe? Sabe aquele líquido na latinha vermelha, sabe? Ele tremia, né? Esses dias eu estava ali na cantina, o cara não tomou. Isso é uma vitória, irmão. Isso é para aplaudir em pé. O irmão olhou e disse assim: falei, venceu o ídolo. A grande questão é que a gente tem que celebrar essas mudanças de comportamento. Esses hábitos têm o poder de nos transformar, amém? Você está aqui, irmão? Josué 14. Hoje a palavra que trago para você é viver o estilo de vida fundamentado na promessa. Josué capítulo 14. Queria eu poder ler todo, mas vamos a partir do 5. Josué capítulo 14, verso 5. Os israelitas fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Eles repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, marque bem esse nome, Jefoné, o quenezeu, bom nome botar no seu filho, Jefoné, dá um cafuné no Jefoné. O quenezeu, ele disse-lhe: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Isso aqui quem está falando é Caleb. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espionar a terra, e eu lhe trouxe um relatório totalmente sincero. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo de medo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Naquele dia Moisés jurou dizendo: certamente a terra em que teu pé pisou te será herança para ti e para teus filhos, para sempre, porque perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. Verso 10: e agora, como prometeu o Senhor, conservou-me em vida estes 45 anos, e isso desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto, e hoje já tenho 85 anos. Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força então era como é agora, tanto para guerrear como para trabalhar. Dai-me agora este monte, dai-me a minha montanha que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que lá estavam os anaqueus, os gigantes, bem como cidades grandes e fortificadas. Como o Senhor está comigo, eu os expulsarei como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e deu-lhe Hebrom como herança. Que palavra poderosa. Você consegue dar um amém, mas dá um amém, mas um amém mesmo. Aquele tipo de texto que você pode trabalhar ele N vezes. Já preguei inúmeras vezes. Comecei hoje a tentar lembrar quantas vezes preguei e me perdi, de tantas vezes que já falei sobre esse texto. Já me debrucei sobre ele, já aprendi grandes lições. Mas uma grande lição que Caleb nos ensina é como viver a vida. Você pode viver a vida fundamentada em muita coisa. Caleb, ele escolheu como viver. Ele escolheu de que forma ele deveria viver. É interessante você entender que vida abundante é uma promessa. Diga assim, uma promessa. Há uma promessa na palavra chamada vida abundante, João 10:10. Jesus dizendo: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Isso é o que? Promessa. A Bíblia é um livro de promessas. Muitas promessas. Promessas são palavras, decretos, provisões de Deus, coisas que Deus declarou, que já estão prontas. Promessas. A Bíblia é um livro de promessas.
E nós estamos hoje vivendo um tempo onde pessoas têm promessas para desfrutar, mas não acessam. Você tem que fundamentar a sua vida. Você pode viver fundamentado em muita coisa. Você pode escolher viver por N coisas, mas quando você escolhe viver pela promessa, diga assim: escolher viver pela promessa. Caleb escolheu viver pela promessa. Você pode tentar viver pelo seu trabalho. Seu trabalho em algum momento não vai estar legal, e você também não vai estar legal. Você pode escolher viver pelo seu casamento. E tem tempos que o casamento passa por alguns momentos de vale, e você pode se perder. Você pode se fundamentar em pessoas, e pessoas falham. Mas quando você vive uma vida que está moldada pela promessa, essa é uma vida que vale a pena viver. Caleb viveu uma vida fundamentada na promessa. Quando você vê a palavra falando sobre N promessas, você pode ler as promessas e não se apropriar das promessas. Quando Caleb recebeu essa promessa, ele tinha 40 anos. Muitos anos se passaram e a vida dele foi sendo pautada nessa promessa. O que eu quero dizer com isso? Como você organiza a sua vida? A vida de Caleb foi organizada sobre a promessa. Como que sua vida é organizada? Tem pessoas que se organizam pelo seu trabalho, e seu trabalho é cheio de demandas. Seu trabalho tem muitos problemas. Quando a sua vida é organizada pelo seu trabalho, você é uma pessoa esgotada. Quando a sua vida é organizada pelas emoções, emoções enganam. Quando a sua vida é fundamentada no seu orgulho, aí piora, porque o orgulho precede a queda. Como que você organiza a sua vida? Se você hoje, nesse momento, olhar para a sua vida, como que ela está organizada? Eu queria que você organizasse a sua vida pela promessa que Deus te deu. Porque a promessa que Ele nos dá, Ele é fiel para cumprir. A Bíblia diz que Deus é fiel para cumprir a promessa que Ele nos dá. A promessa não é feita pelo homem. Sabe por que você não crê nas promessas? Porque de repente alguém te fez uma promessa. Talvez seu pai prometeu que estaria lá, não estava. Talvez o pai prometeu de comprar algo para você. O seu pai, sua mãe prometeu que estaria sempre com você e não cumpriu. Mas Deus, Ele é diferente. Porque Deus, o que Ele promete, não é que Ele vai fazer. Diga assim: quando Deus fala, com mais fé, diga: quando Deus fala, já está pronto. Então não é um fato se Deus fará ou não. Deus já fez, Ele já falou. Agora cabe a mim entender a promessa. Como é que eu organizo minha vida? Sobre aquilo que Deus falou. Porque promessas é aquilo que Deus falou. E Deus falou muitas vezes, e nos deu muitas promessas. Você tem promessas grandiosas. Chegou a hora de você viver essas promessas. Vida abundante é viver a promessa de Deus. Então Josué e Caleb, eles nos ensinam muitas coisas. Diga assim: organizar a minha vida. Vamos lá, diga: organizar a minha vida pela promessa. Adianta começar a organizar a vida? Não, precisa entender a promessa. O que Deus falou para você? O que Deus te disse? O que Deus falou com você? Pastor, comigo Deus não falou nada. É porque você não está lendo a palavra. A Bíblia é a fonte de toda a promessa. São inúmeras. Existem promessas que você não pode ficar doente. Há uma promessa na palavra, em Isaías 53, que diz que Ele já levou nossa enfermidade. Isso é uma promessa. Como assim, pastor? Eu não posso ficar doente? Não. Existe uma palavra que você tem que quebrar a enfermidade. Existe uma promessa que, olhe bem, a palavra diz em Isaías que você foi gerado para viver e comer o melhor dessa terra, uma vida excelente. E por que nós não vivemos isso? Porque nossa vida não está condicionada à promessa. Comece a viver uma vida que está conduzida, guiada pela promessa. Faça coisas que fazem sentido com a promessa. Faça coisas que fazem sentido. Um dia Deus me disse: você começará a pregar, inclusive te levarei às nações. Eu não tinha saído do meu quarto.
Mas eu tinha pilhas e pilhas de livros escritos. Eu escrevia mensagens e nunca preguei em lugar nenhum. Até que um dia, depois de ouvir tanto isso e me preparar, eu passei a viver aquilo que já estava pronto para mim. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos fazendo coisas que não fazem sentido com a promessa que recebemos. Esse é o nosso problema. Se você recebeu uma promessa de Deus, faça algo agora que faz sentido com a promessa. Você entendeu isso? Deus falou que vai me levar às nações. Irmão, Ele vai usar pessoas para isso. Tenho certeza, você não vai sozinho. Alguém será usado por Deus. Aí você é ruim de relacionamento. Tem uma cara azeda, batizado no limão, como que vai ir? Ninguém vai. Só se for levar lá para a linha de Gaza, né, pastor Nilton? Deus vai fazer. Primeiro que não vai fazer só com você, vai usar alguém para fazer por você. E aí você não é bom com gente. Como é que vai fazer? Não, Deus me disse que me dará algo grande. Quantos livros você lê? O que você está estudando agora faz sentido com o seu propósito? Talvez nem o que você está estudando faz sentido. Talvez o que você está falando agora não está conectado com a promessa. Se você vivesse fundamentado na promessa, os seus dias presentes seriam tocados pelo tempo futuro. Você está entendendo? Você está comigo nisso? Diga assim: viver fundamentado pela promessa. A promessa foi dada, mas ela é condicional. Diga assim: toda promessa. Vamos junto, diga: toda promessa é condicional. Quer dizer que pode ou não acontecer. Depende de Deus? Não, depende de nós. Deus falou, está dito. Ele fala e não volta atrás. Ele não é homem para que se arrependa. Não, Ele falou, vai acontecer. Diga assim: Deus disse, está pronto. Quem tem que se aprontar para aquilo que está pronto? É nós. Agora, quando não nos preparamos, a promessa é condicional. Havia uma promessa para o povo: vocês vão ser tirados do Egito, mas era condicional. Deus não disse que tiraria o povo do Egito. Tirou, não tirou? Porque morreu todo mundo no deserto. Porque a promessa de ir à terra prometida era condicional ao comportamento de quem recebeu. Então a promessa é condicional ao nosso comportamento. A promessa é condicional às tuas escolhas. Deus disse a Davi: você será um rei. E agora Samuel ungiu Davi. Davi levanta e vai para o reino. Oi? Voltou para onde? Para o campo. Mas o comportamento de Davi no campo não era mais de pastor. O comportamento de Davi no campo era um comportamento de um rei. Estava só aguardando chegar o momento dele. Quer dizer que as promessas são dadas por Deus, amém? Mas são condicionais às nossas escolhas. Diga assim: o maior poder que Deus nos deu, o poder de escolher. O poder de escolher é o maior poder que Deus dá ao homem. A sua vida pode ser prolongada ou abreviada, depende das escolhas que você faz. O que você está vestindo, o que você está comendo, o que você está vivendo, está fundamentado nas suas escolhas. Você vai ver a Bíblia, a palavra vai nos dizer que Elias pediu para morrer. Elias, o grande profeta, sentou e disse: eu quero morrer, Deus, eu não quero mais viver. E Deus fez aquilo que Elias pediu. Coloca alguém no teu lugar. Elias ungiu Eliseu, você sabe da história, e ele levou Elias. Preparou um sucessor, depois levou, porque Elias pediu: abrevia a minha vida. Aí você vai ver o rei Ezequias. Isaías vai visitar um rei chamado rei Ezequias. Ezequias está morrendo, e aí a palavra vem dizer assim para ele: olha, coloca a tua casa em ordem, você vai morrer. O rei vira para o lado, chora. O profeta volta e diz: pois bem, Deus te dará 15 anos a mais. A vida pode ser prolongada, a vida pode ser encurtada. Depende das escolhas. Como que você está vivendo hoje? Baseado no que você tem feito suas escolhas. Se você viver pela promessa, você vai ter escolhas que são fundamentadas na promessa. Isso tem a ver com a promessa? Não, então não. Isso está conectado com a promessa? Sim. Então nós precisamos entender que a escolha é importante. Diga assim: escolher é o maior poder que Deus nos deu. Você está aqui, meu irmão? Então,
Se nós pudéssemos escolher hoje como viver, eu diria para você, diria sem mediar, viva pelas promessas. Agora, quais são os hábitos que nós temos agora, que você sabe que estão abreviando sua vida? Se você parar para pensar, quais são os hábitos que estão abreviando os seus dias? Você dorme bem? Pastor, eu durmo mal, eu durmo pouco. Cuidado, durma bem. Você se alimenta de forma correta? Você bebe bastante água? Como que é a sua vida? Quais são os hábitos agora? Para um pouquinho assim, ó. Ei, reflete um pouquinho. 3 hábitos que estão abreviando seus dias. E quando eu falo de hábitos, não falo só do que você come, não falo só do que você está, como você está vivendo sua vida na área da saúde. Eu falo o que diz respeito à sua mente. Quais são os pensamentos que estão tendo lugar na sua mente? Quais são as emoções que você está cultivando no seu coração? Quais são os hábitos? Talvez você está vivendo uma rotina adoecedora. O que está te adoecendo? Criticar. O que está te adoecendo e matando você? Ofender. O que está adoecendo você? Porque, escute, a única coisa que pode impedir você de viver a promessa é você mesmo. Nem Deus, nem o diabo. Deus falou sim ou não? Deus falou sim ou não? Diga, Deus falou. Então se Ele falou, Ele volta atrás? Ele não. Então nessa balança da vida, quem que tem que se preocupar em viver a promessa? Nós. Então qual é a sua rotina adoecedora? Quer ver uma coisa que mata o casamento? Quer ver uma coisa que mata o casamento? Não é falta de tempo. Você pode ficar 8 horas sentado lá de alguém e não ter tempo de qualidade. E o que eu vejo de pastor dizendo: eu vou parar com o ministério, minha família está terminando, minha família... Irmão, eu estou nesse negócio faz 20 anos, sou um cara feliz, olha o meu casamento, irmão. Olha a bênção que Deus me deu. Essa mulher é uma bênção na minha vida. Pastora Raquel é uma mulher de Deus. Quando chegar naquele dia, diante do grande trono branco, Ele vai dizer: você, porque suportou... Vai dizer para ela, não para mim. Você suportou. Aí de você que diga amém agora. Sangue. O que eu estou falando? Tem pastor que diz: eu vou parar. Irmão, claro que o primeiro ministério é sua família. É lógico, cuida da sua casa. Agora vai ficar só nisso? Pessoas cuidam do que tem mais valor, é a casa. E da casa surgem os frutos. Mas tem gente deixando de tudo, porque acha que, não, vou ficar assim. Olhe bem, casais desse tempo sentam um na frente do outro. Sabe o que eles conversam? O que é? Dívida. Quem gastou mais no cartão? A vida vai mudar quando você começar a conferir as promessas. Lá em casa tem dias que nós sentamos para conferir as promessas. E eu digo: você lembra, amor, nós estávamos lá, Deus falou. Eu viajei uma vez do Brasil, fui para outra nação, e lá você não podia levar a bandeira do seu país, era proibido, era 70 mil pessoas. E eu entrei em cima de uma plataforma cheia de gente, fui abrindo caminho e fui dizendo: eu estou chegando. E cheguei, aquele pastor me olhou assim, e falando na língua dele lá, ele falou, e eu disse: eu estou aqui é para que você ore por mim, e vim representar a minha nação. E puxei minha bandeira do Brasil. E lá aquele homem botou a mão e disse assim: você estará vivendo um avivamento na sua nação. Você fará parte de uma história, de uma geração que vai mudar realidades. Se é para o Senhor, aplauda mais forte, meu irmão. Há um momento onde a promessa é combustível. A promessa te anima. Tem dias que eu estou meio lá para baixo assim, Raquel diz: amor, Deus falou. Lembra do que Deus disse. Lembra do que Deus falou naquele momento de oração. Você tem que andar com alguém que faça te lembrar da promessa. Você está aqui? Caleb ficou parado esperando a promessa. Diz que Caleb foi até Josué e falou: cadê a palavra que o Senhor falou? Eu estou pronto para ela, me dá. Há um problema hoje no nosso meio. Tem gente passiva. Eu estou esperando em Deus. Esperar em Deus não é ficar parado, é se mover por fé, meu irmão. Tem gente esperando que Deus faça o que já está pronto. Você está aqui? Diga assim: tirar da minha vida rotinas que estão me adoecendo. O que está adoecendo você? Muita televisão, conversa colocada fora,
pessoas vazias com quem você ainda tem conexão. Tem várias rotinas. Que vem uma rotina adoecedora, irmão. Pessoas que ficam pensando no passado. Isso não tem como funcionar, porque a promessa diz respeito ao futuro. Diga assim, algo. Vamos lá, diga algo que Deus falou, que está corrigindo o meu passado e me liberando para o meu futuro. Isso é promessa, meu irmão. A promessa foi ajustada no seu passado para liberar o seu futuro. Agora, uma rotina adoecedora. Você pode ter uma grande promessa e pode não ter saúde para viver a promessa. Você está aqui? Então, dentro desse contexto de uma mudança de vida, de um estilo de vida diferente, a pergunta que nós fazemos é: você vive um estilo de vida ou um estilo de morte? A gente fala muito de estilo de vida, mas tem gente que não tem estilo de vida, tem estilo de morte. As coisas estão morrendo, as coisas estão fracassando e a pessoa continua insistindo num estilo de vida errado. Então Caleb está aqui para nos mostrar isso. Ele está pronto, está preparado para essa grande porta que se abriu. Toca a pessoa do seu lado e diga assim: esteja preparado. Vamos lá, diga: esteja preparado. Então a gente pode muitas vezes perceber isso. Pastor, como é que eu vou mudar tudo isso? Sabendo aonde você tem que chegar. Promessa é saber aonde eu tenho que chegar e também saber o que eu tenho que fazer para chegar. Diga: saber aonde eu tenho que chegar e saber o que eu tenho que fazer para chegar. Tem gente que fica preocupado: eu quero saber o que Deus tem para mim. Irmão, só lê a Bíblia. Pastor, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? É viver a vida de Cristo. A vontade de Deus para você é que você viva a vida de Cristo, é que você manifeste o Cristo que está dentro de você. Essa é a vontade de Deus. E para isso você tem que saber aonde você tem que chegar. Pastor, eu não tenho muito claro o meu propósito. Ande com Deus, ande com pessoas que caminham com Deus. Caleb tem certeza de onde ele tem que chegar. Pastor, o meu lugar é um lugar bem baixo, então não é de Deus. Toda promessa te desafia. Toda promessa que Deus te dá, você vai se sentir pequeno perto dela. Toda promessa que Deus colocar diante de você, você vai dizer assim: eu não consigo realizar isso. Que bom, será a força de Deus em você que vai levar você a realizar isso. Ai, Deus me deu, olhe bem, gente inércia. Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma promessa, e agora, irmão, vou dormir, porque Deus dá os seus enquanto dormem. Não, a promessa é uma vara de medir. Deus está chamando você para responder a promessa. Diga assim: uma ação. Caleb ficou parado, ele ficou esperando alguma coisa. Ele vai até Josué e diz: eu lembro do que Deus falou. Olha como começa o texto: eu lembro do que Deus falou. Por isso que os meus amigos, os mais novos têm 70 anos. Já perdi alguns com 85, 86. Porque é gente que gosta de lembrar do que Deus falou. É gente que fica lembrando do que Deus falou. Eu amo ouvir promessa antiga. Alguém que diga assim: olha, aqui há 30 anos atrás eu estava num culto e Deus falou. Meu Deus, eu quero esse negócio. Agora você tem que ter uma mente saudável. Olhe bem, para lembrar o que Deus falou, você tem que ter o que mesmo? Memória. Tem gente que não tem uma mente saudável, e aí não lembra o que Deus falou, mas lembra o que o diabo falou. Vive se sentindo acusado. Primeiro passo para você viver a promessa é assim: lembrar das promessas. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Tem que trazer a memória. Eu tenho um caderno e mais um caderno, já estou indo para o terceiro caderno, promessas de Deus para a minha vida. Você vai ter que anotar as promessas, vai ter que lembrar as promessas. Caleb disse: estou aqui para lembrar as promessas que Deus me fez. Através de quem mesmo? Moisés, homem de Deus. Sempre que Deus te dará uma promessa, Ele te colocará conectado a um homem que tem a liberação da promessa para a sua vida. E eu vim hoje aqui como um profeta de Deus dizendo: eu vim para desatar tuas promessas. Quando você está numa igreja, você está conectado à promessa daquela igreja.
quando você anda com um homem de Deus, você anda debaixo de uma cobertura apostólica e profética, você está conectado às promessas que estão sobre essa pessoa. E se essa pessoa não tiver promessa nenhuma? Esses dias um casal disse: a gente vai para uma igreja, Deus falou. Amém, se Deus falou, falou. Mas a igreja que eles foram é uma igreja de um cara que acabou há pouco tempo de trair a esposa. E o cara está lá. Perigoso. É que nem o personal trainer lá do Belo, mano. Tome cuidado. Lá em casa não. Glória a Deus, irmão. Posso ouvir um amém? Não, mas o coitado, irmão, pode ser restaurado, mas o cabra está lá como se nada acontecesse. É perigoso, irmão. Porque o que está sobre virá sobre aquele que estiver sujeito a esse manto. Então toma cuidado quem te lidera. Toma cuidado o manto que você persegue. Tome cuidado. Agora, se você estiver com alguém que carregar as promessas de Deus, eu posso te dizer, homens e mulheres de Deus que liberam promessas. Nós precisamos de pais que liberam as promessas dos filhos, irmão. Eu chegava na minha casa, agarrava a mão da minha mãe, botava na minha cabeça, me abençoa. Às vezes estava fazendo feijão, às vezes estava fazendo a limpeza da casa, minha mãe põe a mão na minha cabeça e me abençoa. Precisamos de pais assim. Filho chegou em casa, filha chegou em casa, vem cá, dá uma exorcizada neles e abençoa. E tem dias que só exorcizando. Mulheres que abençoam seus maridos quando vão do trabalho e quando voltam. Ele vai voltar até mais feliz, irmão. Te garanto, depende até com uma caixinha de Ferreiro Rocher. Não nesses dias de jejum. Ó o jejum. E até o dia 12. Como é que estão as tentações para você? Somos tentados dia e noite. Não dá nem para olhar mais Ana Maria Braga. Passa aquelas receitas, sai sangue de Jesus. Mas estamos vencendo, amém? Primeira semana, como é que foi? Pastor, está morrendo, ótimo. Vai melhorar. Lembra que você vive no final do processo, que você não vive no meio. Você está comigo nisso? Então, andar debaixo da promessa. Josué está ali como representante de Moisés. E Caleb diz a Josué: lembra, me foi prometido algo. Você lembra das promessas de Deus sobre você? Sabe quando nós esquecemos? No meio das crises, no meio das aflições da vida, nós esquecemos da promessa. Nós esquecemos que somos filhos. Nós esquecemos que é uma promessa na Bíblia. Ainda que teu pai e tua mãe te deixem, a palavra diz: eu não te deixarei. E nós esquecemos e achamos que estamos como? Sozinhos. A palavra diz que nós precisamos estar em comunhão. E tem pessoas que dizem: eu não quero comunhão, porque em algum momento foi traído, foi ferido pela comunhão. E agora ele anda no meio das pessoas sem ter aliança. Isso é muito perigoso. Então no versículo 6 começa Caleb lembrando. Fala para o seu irmão aí, lembra das promessas. Se precisar de ajuda, eu lembro você. Por que lembrar das promessas é importante? Você não pode só crer em alguma coisa. Eu vejo gente dizer assim: eu creio, por que não acontece? Por que sua fé não é suficiente? Tem gente que crê, e crer é só uma parte do processo. Você pode crer em algo, mas não é só para você crer, você tem que viver por algo. Vou dizer de novo: a sua vida não muda quando você crê em algo, a sua vida muda quando você vive por algo. É quando você tem uma certeza. Eu tenho uma certeza tão grande. Quando eu digo para você que nós vamos construir sim um grande complexo aqui nessa BR, eu tenho certeza. Tem gente que me odeia por isso. Eu vou dizer mais uma vez. Dá um close aqui. Eu tenho certeza. Nós iremos construir algo nessa cidade que não tem lugar nenhum, que nunca se viu. E eles virão para receber essa mesma unção de excelência. E por que no raio dessa cidade? Só porque é o lugar mais difícil. Só porque é o lugar menos acreditado. É só porque é um lugar que todo mundo diz que tem dor. Mas essa dor vai nascer. E quando algo nascer dessa dor, o que vai nascer é uma promessa sobre nós. Simples. Pastor, qual que é a sua certeza? Porque Deus já falou. Deus já disse. Eu vou em lugares que ninguém me conhece. Deus levanta pessoas e diz assim: você tem um projeto no seu coração, e é grande, vai escandalizar, vai fazer um terremoto num lugar. Aí vem a palavra e a pessoa diz assim: não desista.
E aí eu fico esperando, né? Será que Deus vai mandar alguém? Daí a pessoa diz assim: todos não irão acreditar, mas alguns. Eu me apego nessa, alguns. Eu acho que tem alguns aqui que acreditam, eu acho. Tem alguns mais loucos do que eu. É importante entender isso. Não é só para você crer em algo, você tem que viver por algo. Viva pela promessa. Bota lá na sua geladeira, bota no seu escritório: Deus tem essa promessa para mim. Anota aquela promessa e diga: eu vou viver por essa promessa. A minha vida vai ser condicionada a essa promessa. Você está comigo nisso? Então, fazer aquilo que faz sentido com a promessa. A promessa é uma provisão espiritual, mas ela requer de algo prático. Diga assim: uma provisão espiritual. Por isso que é importante você entender: é uma provisão espiritual, é a parte de Deus, amém. Só que requer de algo prático. Prático. O apóstolo Paulo está dentro de um navio que vai naufragar. Olhe bem, indo para Roma, o barco de Paulo afunda. Atos 27. E Deus diz: Paulo, não te será feito nenhum dano, você vai sair desse naufrágio ileso. O anjo falou para Paulo. O barco naufraga, e Paulo faz o quê? Fica esperando o anjo pegar pela mão dele e levar ele para a ilha? Sai como, irmão? Agarrou em alguma boia, algum pedaço de madeira e saiu nadando. Algo prático. Talvez você está em cima de algo espiritual, mas não está fazendo algo prático. É quando a fé aparece na vida real. Você está cheio de coisas espirituais, isso é bom, o espiritual é importante, mas quando que você vai colocar isso em prática? Tem gente que fica, muitas vezes, anestesiado pela provisão espiritual. Deus falou, ótimo, e a prática? Deus disse, ótimo, e a prática diária? Diga assim comigo: grandes resultados que vêm de uma prática diária. A prática diária é um melhoramento do indivíduo dia após dia. Hoje aprendi algo e amanhã eu paro. Não, eu quero aprender algo novo. E esse melhoramento vai refinando, vai preparando você. Deus disse para Moisés: ei, manda o povo que marche. Ele ficou parado, escorado no cajado. O que ele fez? Meteu o pé para dentro da água. E aí o mar se abriu. O mar não começou a se abrir. Moisés disse: Deus, eu preciso ir. Vai andando, começa a caminhar. Deus mandou um vento que começou a abrir o mar. Ou seja, houve algo prático. Talvez você não está praticando alguma coisa. Talvez você está tão assim impactado com o tamanho dessa promessa, dessa grande profecia. Mas isso tudo requer de algo prático. E a pergunta que fica para nós é: o que nós não estamos vivendo na prática? Você tem praticado fé na sua vida? Você tem praticado um relacionamento melhor no seu casamento? O que você tem praticado? Agora, aquele que pratica revela compromisso. Diga assim: a prática revela compromisso. Quando você ouve algo de Deus e não pratica, você revela que você não tem compromisso. A promessa exige compromisso. Compromisso com Deus. Agora, tem como você confiar numa pessoa que você não conhece? Oi? Tem como você confiar no que uma pessoa diz se você não conhece ela? Esse é o problema de muito cristão. Ele não consegue crer na promessa porque não conhece Deus. Só por isso. Conhecer Deus não é vir sentar aqui todo domingo. Conhecer Deus é ter uma prática diária. E a palavra nos traz um alerta. Tiago vai dizer: não sejam somente ouvintes, mas sejam praticantes. O que eu vejo de gente que tem palavra, tem promessa, mas não tem prática. Pessoas que estão deixando de praticar a sua fé. A fé prática funciona amanhã. Amanhã tem uma igreja. A igreja de segunda-feira, ela hoje está sendo preparada para operar amanhã. Amanhã você tem que pegar ferramentas, usar a sua fé, usar sabedoria. Em algum momento vai ser exigido que você use uma fé prática. Diga assim: a boa fé. Diga: a boa fé é prática. Vamos voar aqui. Então a promessa é essa provisão espiritual. As conquistas são resultado de hábitos diários. Diga assim: eu atraio a promessa de acordo com a pessoa que eu me torno. A primeira coisa que os hábitos vão mudar é você.
Não olha para aquilo que você está fazendo, que tem hábitos que você não faz. Os hábitos fazem você. Tem coisas que não é você que está fazendo, tem coisas que fazem você. Fazem você melhorar, fazem você despertar, fazem você acordar para a vida. Por isso que a gente bate tanto nessa vida abundante. E onde é que é a morada dessa vida? No Espírito. Então eu preciso despertar no Espírito. Converse com pessoas que não são espirituais. Irmão, não dá nem para ter paciência com eles. Eles estão lutando com coisa tão pequena, coisa básica. Existem inimigos maiores. E esses inimigos maiores são inimigos que vêm contra você quando você está perto da promessa. Inimigos acordam quando você está perto da promessa. Inimigos despertam quando você quer alguma coisa. Então se prepare, porque a promessa é um combo completo. Inclusive, a promessa exige esse compromisso. Mudar quem você é. Você atrai a promessa pela pessoa que você se torna. O nome de Abraão foi mudado. Ele é Abrão. De repente ele se transforma em Abraão. Por quê? A promessa mudou a vida dele. A promessa tem o poder de mudar a tua cultura, mudar a tua identidade. A promessa muda os teus dias. A promessa começa a se tornar um mapa da tua vida. A promessa não é uma coisa que você fala, é algo que você vive diariamente. A promessa é muito mais do que você falar, do que você sonhar, é você viver e realizar. Você está aqui. Então, de acordo com como você se torna, o que vai me transformar? Qual que é a forma mais rápida de uma pessoa mudar? Mudando o que se faz. Mude o que você faz. O que você faz todas as manhãs? Pastor, a primeira coisa, liga o celular e vou responder os problemas. Não faça mais isso. Fale primeiro com Deus. Primeira coisa. Levante-se mais cedo, fale com Deus, faça um devocional e vá praticar algum exercício. Pastor do céu. Aí não. Seu dia vai ser o dia mais produtivo que você vai ter. Começa o seu dia daquele jeito, sabe, esgotado, de arrasto. Que dia improdutivo. Eu sei bem certinho, o dia que eu começo bem é na presença de Deus. Não comecei ali, já desalinhou. Já dá meio que errado. Já viveu um dia assim? As coisas começam a sair da direção certa. Então a pessoa que você se torna faz com que você atraia a promessa. Pastor, por que eu não estou vivendo a promessa? Porque Deus quer que você mude. Mude sua linguagem. Às vezes Deus pede que mude a roupa. Às vezes Deus pede que mude a postura. Às vezes Deus pede que mude a companhia. O fato é, Deus pede que cada um de nós possa mudar. Diga assim, o espelho da promessa. Queria ter mais tempo para pregar isso para você, não posso. Existe um espelho. No mundo espiritual, você vai contemplar no espelho a visão que Deus tem sobre você. Isso, você vai se ver como Deus te vê. O dia que você se contemplar, que você se vê através dos olhos de Deus, você vai dizer, meu Deus, estou longe desse negócio. O desenho é um, e eu estou vivendo outra coisa, totalmente contrário a isso. Aí quando você começa a viver para essa realidade, entrar nessa realidade, é aí que as coisas mudam. É aí que as coisas se transformam. É José na prisão, ele é o carcereiro. Alguém disse, olha, Faraó está te chamando. Ele só sai da prisão e vai. Tomou um banho, trocou de roupa e se apresentou para o seu chamado, para o seu propósito. É simples. Agora nós temos uma visão distorcida de nós mesmos. Por que os hábitos são importantes? Hábitos vão mudar a sua realidade. Você está comigo nisso? Você tem que mudar muita coisa na sua vida? Oi? Ai, pastor, na minha vida nada. Tá bom, nada. Tá bom então. Diga assim, tudo começa com uma atitude. Por isso Caleb não ficou esperando. Ele tem uma ação, ele tem uma atitude. Vitória ou derrota depende da sua atitude. Atitude não é uma coisa que você faz fora. Você não vai se levantar por fora, você vai ter que se levantar primeiro por dentro. Tem gente derrotada por dentro. Por fora parece muito bem, mas por dentro está morta. Atitude é esse levantar interno. Se erguer para viver a promessa. Como eu quero que você se erga para viver a promessa. Porque às vezes você tem que se erguer sem ter força. A atitude de Caleb. Anos se passaram, sim ou não? Muito tempo. Mas você percebe que Caleb não está com medo. Você percebe que ele não está desanimado.
Você percebe que ele se manteve animado. Agora eu pergunto para você: o que animou esse homem todos esses anos? A promessa. O que manteve a fé de Caleb? A promessa. O que Caleb comeu naqueles 45 anos? Eu imagino todos os dias ele comendo um prato de um campeão. Sabe? Não de leitão, tá, irmão? Não é prato de leitão, que tem irmão que come que nem leitão. É prato de campeão. Diga assim: um prato de campeão. O que tem no prato de campeão? É uns 5 tipos de fritura, que nem tinha no meu um tempo atrás, desviado. Um dia eu olhei pro prato assim, me deu uma raiva. Falei: caramba, é muita fritura para um corpo só. É muita coisa, meu. Tá errado. Tá errado. Falei: Raquel, desse jeito você vai matar nós. E ela disse: eu mato você ao teu pedido, porque era eu que pedia. E lá em casa eu posso pedir. Mesmo que eu não faça 3 gols, eu posso pedir música. Eu posso pedir. Eu tenho uma esposa tão amorosa que ela pergunta: você quer comer o quê? Isso acontece com você? Não? Fica tranquilo, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Só ore. Me pergunta: amor, você quer comer o quê? Essa semana perguntou: você quer comer o quê, amor? Acho que vou comprar o fígado que você gosta. Fígado de gado eu gosto. Se você não gosta, fique bem quieto, bem tranquilo. Uma vez por semana é o prato do campeão, é o prato da vitória. Eu imagino Caleb se levantando e dizendo assim: eu tenho que me exercitar hoje, porque eu tenho uma promessa para viver. Caleb, vamos dar um rolê sem graça, vamos falar com aqueles caras sem futuro. Não posso, eu estou caminhando na direção da minha promessa. Não posso perder tempo com gente que não tem promessa. Simples. A vida de Caleb era condicionada à promessa. Ele levantava, deitava, ele dormia como quem tem uma promessa. Ele dormia bem, descansava, confiava. E eu acredito que algum filho do diabo em algum momento falou para Caleb: você não acha que está passando muito tempo e nada aconteceu? Eu acho que alguém deve ter falado para ele. Algum parente, né? Caleb devia ter um parente desviado. Todo mundo tem um parente desviado. Você não tem um parente desviado, amanhã você diz para ele: o pastor falou de você. Tem irmão que levantou as 2 mãos. Calma, irmão, calma. Você está indo na igreja, por que não mudou ainda? Tem gente assim, né? E aí, por que não prosperou? Não está indo lá na igreja agora? E por que anda doente? É Deus falando com você? Quando alguém vem atormentar você, quando alguém vem criticar você, é porque você começou a pisar no território da promessa. É porque você começou a pisar na escadaria da promessa. Ah, meu Deus! Se tem alguém perseguindo você, é porque você está sobre a promessa. Alguém tem que falar mal de você. Gente que tem promessa tem um alvo nas costas. É José. José diz assim: eu tive um sonho. Só pode sonhar quem descansa. Quem não descansa tem pesadelo. José levanta assim: eu tive um sonho. Tudo vocês se rendiam a mim. Contou para os seus irmãos. E os irmãos adoraram. Vamos orar pelo irmão. Não, vamos matar. E daí José vinha de longe. Alguém dizia assim: lá vem o sonhador. Que alguém diga isso sobre você: lá vem aquele que tem as promessas. Lá vem ela falando da promessa. Lá vem ele falando de novo da promessa. Lá vem eles falando da promessa. Então para de fantasiar. Alguém vai ter que atacar você. Glória a Deus. Ninguém está me atacando. Você está fraco. A tua promessa vai incomodar alguém. A tua promessa, glória a Deus. Gostei do glória a Deus. Glória a Deus. Você tem que, glória a Deus. Que é uma igreja bilíngue. Glória a Deus. Ou seja, eu preciso encarar a promessa. Eu preciso enfrentar o que está tentando me tirar da promessa. Eu imagino a rotina de Caleb todos os dias. Todos os dias fazendo as mesmas coisas e melhorando dia após dia. Pronto para a promessa. O corpo de alguém que vai viver a promessa. A visão de alguém que vai viver a promessa. A conversa de alguém que vai viver a promessa. Está comigo nisso? Avalie a sua vida hoje. O quão longe nós estamos de uma vida condicionada à promessa. Já vamos começar a aterrissar aqui. Então Caleb tem essa atitude. Vou correr um pouquinho. Diga assim: ter boas referências. Caleb tem um bom modelo para ser guiado. Tem tempos que você precisa olhar para alguém e dizer: é isso aqui, eu vou modelar essa pessoa. É tempo de você escolher quem você vai seguir. Boas referências. Caleb tem um pai chamado Jefoné.
Olha que nome bonito, Jefoné. Agora, Jefoné, todas as vezes que você lê o nome de Caleb, está o nome do pai dele junto. Todas as vezes que a Bíblia vai falar Caleb, está lá o nome do pai dele. Tão bonito que é o nome Jefoné. Jefoné significa aquele que enfrenta, aquele que vai face a face. Olha o nome do pai de Caleb. Não era um homem qualquer, era um homem que enfrentava a vida. Caleb tinha um bom modelo. Nós precisamos de pessoas que enfrentam a vida. Não, gente que entra lamentando, a coisa piorou. Irmão, vai, a chapa vai esquentar. E você vai conseguir sair do meio desse vale no nome de Jesus. O pai de Caleb, Jefoné, é um homem que enfrenta. Aqui a palavra face a face vai encarar. Tipo assim, o nome de Jefoné é aquele que enfrenta cara a cara. Diga assim, vai encarar? Já disse para alguém algum dia? Você vai ter que dizer isso para o diabo. O diabo está desafiando você. Agora você vai se tornar o desafiador do diabo. Você vai desafiar o diabo. Vai encarar, capeta. Você vai tomar uma surra no meu território aqui. Você vai ter que desafiar o seu ânimo. Você vai ter que desafiar o seu corpo a uma grande mudança. Jefoné é aquele que enfrenta face a face. Às vezes a gente quer se esconder e não quer enfrentar. Diga assim, é tempo de enfrentar. É tempo de você enfrentar seu chamado e parar de fugir. É tempo de você enfrentar o que Deus te chamou para fazer e parar de dar desculpas. Tem gente que é profissional em desculpa, já viu? E Deus ama quando você dá desculpa. Qual é o sentimento que surge no coração de Deus quando alguém dá desculpa? Ele quer matar. Começa a dar desculpa, Deus diz, ai meu Deus, vontade de dar um... E aí Moisés diz, Deus, eu não sei falar. Tá bom, Moisés, já ouvi. Deus, eu sou pesado de boca. Tá bom, Moisés, Arão vai ser a tua boca. Quando você não é o suficiente, aprenda, você nunca vai fazer nada grande sozinho. Deus sempre tem alguém do teu lado para ajudar você a chegar. Você está me ouvindo? E adianta dar desculpa para Deus? Ele sempre vai gerar uma forma de você ir e realizar o que Ele chamou você para realizar. E sabe o que é lindo? No processo de fazer algo para Deus, você vai olhar para você, escuta isso aqui. No processo de fazer algo para Deus, você está empenhado na promessa, você quer fazer algo para Deus, e de repente você vai olhar para você, e você vai ver que ainda falta alguma coisa. Moisés liderou todo o povo, saindo do Egito, indo para a terra prometida, liderou mais de 5 milhões de pessoas, fez tudo aquilo, é um libertador, e não foi curado da língua presa. Chegou, fez tudo isso, e aquela falha, aquele que era um grande defeito para Moisés, não impediu Deus de usar ele. Então quando você começa a dar desculpa porque não tem isso ou aquilo, esquece. Para Deus isso não é motivo de não usar você. Nenhuma falha sua vai impedir você de viver aquilo que Deus prometeu. Existem falhas que você tem que lutar contra elas. Moisés disse, eu queria falar um pouco melhor. Moisés, fala assim mesmo. Tua boca é pesada, tua língua é presa, não faz mal. O que eu vou usar, o que eu vou colocar sobre você vai além da sua limitação. Nenhuma limitação pode impedir você nesse tempo, meu irmão. Diga assim, bons exemplos. Coloca para mim aí Hebreus 6, verso 12. Hebreus capítulo 6, versículo 12. Tem uma palavra poderosa sobre imitarmos aqueles que alcançaram as promessas. Olha o que diz. Hebreus capítulo 6, verso 12. Para que não vos torneis indiferentes. O que é indiferente? É olhar para algo que tem que ser realizado e dizer, isso aqui não é comigo. Mudar o meu estilo de vida não é comigo. Parar de comer aquilo que pode abreviar a minha vida não é comigo. Indiferentes. Não se torne indiferente, mas sejais imitadores. Sejais o que mesmo? Oi? Você está imitando quem? Qual é o modelo que teu casamento segue? Qual é o modelo financeiro da sua vida? Imitadores. Sejam imitadores dos que herdaram as... Fala bem alto, irmão. Por meio da fé e da paciência. Quer dizer que Caleb tinha bons exemplos. Por isso que é importante você olhar para alguém que pode te ensinar como é que alcançar as promessas. Seja imitador, imite a vida daqueles que alcançaram. Você está se tornando hoje, sabe, alguém parecido com quem?
Qual é essa vida? A minha pergunta é: se devemos imitar a vida deles, como que eles viviam? Qual era o estilo de vida dessas pessoas que alcançaram promessas? A galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, diga assim: o estilo de vida de alguém que sabe que nasceu para liderar. O estilo de vida deles é o estilo de vida de um líder. Como que um líder vive? Totalmente diferente do que um seguidor. Seguidores vão vivendo do jeito que dá, vão empurrando com a barriga, vão procrastinando. Seguidores são pessoas sem motivação. Seguidores são aqueles que eles só querem seguir, não decidem, não apontam uma direção. São seguidores, são fracos. Nós devemos imitar o exemplo daqueles que são líderes. Afinal de contas, todos nasceram para liderar, mas nem todo mundo lidera. Primeira coisa que você tem que liderar é a sua vida. Lidera bem a sua vida. Lidera a sua mente, lidera seu coração, lidera seus passos. Eu vejo pessoas querendo liderar fora, mas não lideram dentro da própria casa. Siga o exemplo de líderes. Como que os líderes vivem? Existe aqui um estilo de vida, mas ele diz: copie, modele a fé e a paciência. Diga: a fé. Por que a fé? Você entende que a fé não é um sentimento, a fé é conhecimento, não é confiança. Confiança é o meio pelo qual a fé se expressa, mas fé não é confiança. Confiança é como a fé se expressa, porque a fé é conhecimento, é conhecer. Eu preciso conhecer Deus para andar na promessa. Eu preciso ter um relacionamento com Deus para viver as promessas de Deus. Quando você fala que tem fé, por que ter fé é importante? Porque quem tem fé é mais resistente. Diga assim: quem tem fé é mais resistente. Porque as pressões vão querer tirar você da promessa. Alguém vai querer arrancar você do território da promessa. Lutas, tensões, batalhas, tudo isso vem contra você. E você precisa entender que quem tem fé é mais resistente. Quem tem fé resiste à tentação de parar. Quantas foram as vezes que você pensou em desistir? Fez planos para desistir, montou na sua cabeça um cenário, contou uma história errada para você. Eu preciso parar, eu preciso jogar a toalha, por isso. Quantas vezes nós planejamos a derrota? Quem tem fé resiste o desejo, a tentação de desistir. Quando você tem fé, a fé move você, a fé movimenta, a fé te estabelece, a fé te faz resistente a fofocas, a fé te faz resistente a ofensas, a fé te faz resistente a ataques de perto e de longe. A fé te torna mais resistente. Só fé é importante. O que diz ali também? Fé e o quê? Fé e o quê? Paciência é passividade. Paciência é cruzar os braços e não fazer nada. Paciência por quê? Só com paciência. Paciência é esperar com sabedoria. Ciência. Eu tenho consciência do que Deus falou e eu vou esperar com a consciência do que Deus falou. Paciência, porque o processo para quem vive a promessa é um processo desafiador. O processo, quem vive a promessa, é provação. Diga assim: paciência no meio das lutas. Irmão, tenha paciência no meio das lutas. Alguns aspectos aqui da vida de um líder. Você quer saber? Quer saber? Diga assim: o estilo de quem lidera. Primeira coisa, o líder que vive a promessa administra bem o tempo. A moeda mais cara que existe: tempo. Você escolhe a sua vida pela maneira como você escolhe seu tempo. O que eu vejo de pessoas usando mal o seu tempo. Administre seu tempo. Organize seu tempo para que dentro do seu tempo você cresça. Administre seu tempo para não jogar tempo fora, tempo perdido, não volta mais. O tempo é importante, administrar o tempo. Todo mundo tem 24 horas, todo mundo tem uma demanda alta, nós sabemos. Mas se você administrar bem o seu tempo, você vai ver um tempo produtivo na sua vida. Você está comigo aqui? Outra questão: quem se lidera sabe lidar com suas emoções. Porque nessa trajetória da promessa, alguém vai atacar você. E geralmente não é alguém de longe, é alguém de perto. Como que você lida com isso?
Há pessoas que não lideram suas emoções. E se você não lidera suas emoções lideram você. Aí tem gente que me diz assim: pastor, isso me deixa louco. Nada pode te deixar louco, a não ser que você permita, a não ser que você deixe que isso te tire fora, te tire da sua razão. O que eu vejo pessoas, há muitas pessoas que idolatram emoções do passado. O que eu vivi naquela igreja eu não vou viver mais. Aquilo que eu recebi de Deus lá em 1718. Irmão, aquela medida foi para um tempo. Deus tem uma nova medida para nós esses dias. Há pessoas que não se libertaram das mágoas. Há pessoas que guardaram emoções negativas, ofensas, feridas. Líderes que estão prontos para viver a promessa conseguem trabalhar seus corações. Trabalhe seu coração, não deixe que nada governe você, amém? Outro ponto é os relacionamentos. Por quê? Porque tem pessoas que te conectam com a promessa. Josué e Caleb. Josué agora está conectando Caleb à promessa. Se tem pessoas que te ajudam para chegar lá, há pessoas também que te atrasam. Aqueles que morreram do lado de Saul, morreram do lado da pessoa errada. Morreram do lado de quem não tinha promessa. A promessa estava com Davi, mas alguns morreram do lado de Saul. Então nós precisamos entender que nesse contexto de relacionamentos é muito importante. Porque relacionamentos podem te levantar, e relacionamentos também podem te derrubar. Tem pessoas tão ruins. A gente olha para pessoas hoje que são como vampiros. A pessoa parece um vampiro emocional. Ela te suga, só te suga. Ela só quer o que você tem. E essas pessoas que são como vampiras, elas vão só te sugando, elas te deixam fraco. Você sai de perto delas esgotado. Esse tipo de gente você tem que começar a evitar. Diga assim: andar com aqueles que celebram minhas promessas. Aqueles que você diz: Deus me falou isso, glória a Deus, se depender de mim vou orar por você, e você vai viver essa promessa. Você compreende isso? Você sabe que alguém que está do seu lado, que está ali talvez, você diz: não, mas é um irmão de longa data. Cuidado. Há relacionamentos tão tóxicos que podem impedir você de viver a promessa. Relacionamentos são coisas poderosas. Ou você é levantado, ou você é derrubado. Outro ponto que um líder vive, ele administra os recursos. Diga assim: recursos para viver a promessa. Sabia que tem coisas que Deus te dá que vão te levar para a promessa? Recursos aqui são energia, recurso financeiro, boas conexões. Há promessas que você, para viver elas, Deus te dá recursos. Ele investe em você. E se você viver um tempo onde Deus te deu algo e você não administrou, a promessa pode chegar e você não ter mais recursos. Administrar bem o que você não tem. Não é o que você tem, é o que você não tem. Quando você desperta para administrar recurso, você vai ver que recurso você não tem. Pastor, eu não tenho nada para administrar. Começa a administrar o que você não tem. Eu não tenho, mas vou ter. Então começo a me comportar como se tivesse. Eu começo a me organizar, eu começo a ter um planejamento. Eu começo a organizar. O maior recurso que você tem, qual é? Saúde. Está bem organizada a sua saúde? Pastor, o meu recurso hoje, seu tempo é um recurso. Seus filhos, sua casa, seu trabalho. Use, pegue aquilo que você tem, mesmo que pareça pouco. Quando você administrar de forma correta, esse pouco vai se multiplicar em nome de Jesus. Você está comigo nisso? Diga assim: os 3 P's. Vamos lá, diga os 3 P's da promessa. A promessa é dada por Deus, amém? É dada por Deus, mas ela tem um custo. Deus dá ela a nós, mas não que ela seja de graça. Ela tem um custo. Qual é o custo da promessa? 3 P's. Primeiro P, preparação. Nenhuma promessa que você vai viver despreparado. Se você estiver despreparado, estar despreparado te tira da posição. Para você viver a promessa tem que estar na posição. Onde é que Davi viveu a promessa? Lutando contra o gigante. Ele se posicionou para derrubar aquele gigante. Ali nasceu a promessa de Davi. Começou com uma palavra e começou a se tornar uma realidade para ele. Então quando você está disposto a se preparar, preparação me coloca na posição. Se eu estou despreparado, o que acontece? Eu perco a posição.
Tá o pódio lá. Quem que vai pegar o primeiro lugar no pódio? Quem estiver mais? Oi? Às vezes a corrida é curta, mas o tempo de preparação é longo. Isso é uma coisa que nós não entendemos. O tempo que nós preparamos é longo. 45 anos Caleb se preparou. 45 anos. Quando chegou o momento, ele está com 85 anos. Ele passa 45 anos ao longo de um tempo se preparando para um momento. Preparação. Uma coisa poderosa da preparação é que você vai descobrindo que você vai melhorando. O ato de se preparar, o ato de se desenvolver. Imagina o Caleb todos os dias se preparando. Alguém pode dizer: por que você levanta esse horário? Por que você está fazendo tal coisa? Porque eu estou me preparando. A rotina de alguém que está se preparando. Não lute, para de reclamar sobre o que você não tem. Gasta sua energia se preparando. Você está aqui? Diga assim: um tempo de preparação. Agora, a preparação requer de avaliação. Você se prepara para aquilo que você entende que Deus quer. Deus quer algo grande para você? Irmão, Deus quer algo grande para você? É lógico que Ele quer. Então grande é a tua preparação. Deus não vai empurrar você. Deus não vai obrigar você a se preparar. Ele só quer que você desperte para se preparar. Você está comigo nisso? Outro ponto que implica: eu quero viver a promessa, preparação, mas também processo. A grande batalha do processo. Todo processo me prepara para a promessa. Pastor, o que é o processo? Um tempo de aprendizado. A grande lição do processo, escute isso aqui: quando você tem um ciclo a um processo, se você não aprender a lição, você não vai passar de fase. Há pessoas que nunca mudam, a mesma coisa assim, a mesma luta, o mesmo inimigo, a mesma crise, a mesma batalha, sempre vive o mesmo ciclo. Por quê? Porque dentro do tempo, do processo, tem uma lição. O quanto mais rápido você aprender a lição, mais rápido você sai daquele ciclo. Você está comigo nisso? Qual era a lição do povo no deserto? Confiar em Deus. Ficaram quanto tempo no deserto? 40 anos. Era uma travessia de meses, levaria meses somente. E levou 40 anos. Por quê? Porque não entenderam o processo. Deus pode usar um lugar difícil para o teu processo. Deus pode usar pessoas que vêm contra você para ajudar no teu processo. Existem espinhos no teu processo que te ajudam a crescer. É aqueles lugares de desconforto. Aquele lugar onde você se sente acomodado não te faz crescer. Os lugares que te desafiam. Você está aqui, irmão? Diga assim: entender o grande aprendizado do processo. Quer dizer que o processo, ele está chamando você para aprender. O que te impede de aprender? Orgulho. Porque você diz que sabe tudo. Afinal de contas, você é um dinossauro na igreja, né? PhD, semi-querubim, já ouviu tudo, já sabe tudo. Está 3 meses vindo na igreja, estou vendo o anjo, arcanjo, eu sei tudo. Não, aprenda. Se você parar de aprender, você vai parar de liderar. Se você parar de se desenvolver, você vai perder a visão. Caleb, ele mostra uma coisa: humildade. Ele se submete a Josué. Ele sabe o lugar dele. Diga assim: o lugar da promessa. Se você não tiver num lugar, Deus tem um lugar para você. O dia que você encontrar esse lugar em Deus, você vai estar debaixo das promessas. Por isso que para de andar de um lado para o outro, começa a ouvir Deus. Tem que se muda de cidade sem orar, tem que vai para outra igreja sem orar. O que tem de gente perdida nesse tempo? Quando você está no lugar alinhado, pastor, vai estar tudo bem. Não, tem vento, vendavais, tempestades, batalhas ao teu redor, mas você parece que tem uma paz em você, e tem uma promessa que começa a invadir seu espírito. Você está me ouvindo, irmão? Então, nesse contexto, o orgulho te impede de aprender. O orgulho é uma doença tão terrível que nos faz achar que nós sabemos tudo. Cuidado, você que acha que sabe tudo. Cuidado, você pode perder as promessas de Deus. Você está comigo, irmão? Então, outro ponto interessante é a perseverança. Isso eu quero que você fale para o seu irmão. Diga assim comigo: faça um pouco mais. Fala para ele aí: faça um pouco mais. Bate em alguém do seu lado: faça um pouco mais. Perseverança. Perseverança é fazer um pouco mais.
Eu imagino Caleb, levantou, fez algo bom hoje, amém? Amanhã fez o quê? Fez algo melhor ainda. Houve uma crescente na vida de Caleb. Não houve um tempo de cansaço, não houve um tempo de fadiga. Ele levantava animado pela promessa. Estava chovendo, mas eu mesmo assim vou, estou animado pela promessa. Não tem recurso, mesmo assim eu vou, eu tenho uma promessa. Estão falando mal de você, mesmo assim eu vou, eu tenho uma promessa. Ele era sustentado pela promessa. Há uma promessa para nós. Há uma promessa de que se nós crermos em Cristo, nós estamos andando no poder da ressurreição. Nós temos uma promessa de ter a vida eterna. E por que tem gente que tem medo de morrer? Há uma promessa de vida eterna. E o que tem de crente com medo de morrer? Vive com medo de morrer. Vive com medo. Ou seja, a nossa vida não está condicionada à promessa, se nós não estamos vivendo esse estilo de vida. Perseverança, fazer um pouco mais. Tem tempos que você diz, agora deu, não faço mais nada. E Deus está dizendo, faça um pouco mais, ore um pouco mais, sirva um pouco mais, frequente a igreja um pouco mais, se envolva um pouco mais, esteja um pouco mais aberto para receber. Você está comigo, irmão? Olha que interessante. A perseverança é caminhar com esperança. Caleb, ele não caminha cansado, ele caminha com felicidade, porque esperança é você ter um sentimento por uma antecipação. Tem algo chegando para mim que vem lá de longe, eu já estou sentindo agora no presente o que está vindo do futuro. Adianta só ver o futuro? Tem que se preparar para ele. Tem gente que está vendo, nossa que lindo. Bom, irmão, a pergunta que fica, está pronto? Está preparado? Essa é a pergunta. Fazer um pouco mais. É interessante você pensar nisso. Ninguém alcança grande resultado fazendo o que pode. Tem gente que só faz o que pode. Ai, pastor, olha, eu só faço isso. Não serve. Para viver a promessa, o grande resultado não vem daquilo que você pode fazer, vem daquilo que você se desafia a fazer. Diga assim, fazer um pouco mais. Você está disposto a fazer um pouco mais? Faça um pouco mais. Grandes resultados não vêm daquilo que você pode fazer. Eu vejo pessoas dizendo, pastor, eu só posso fazer isso. Não dá. Para Deus o chamado hoje é, o Senhor chamando sua igreja, façam um pouco mais, pregue um pouco mais, evangelize um pouco mais, profetize um pouco mais. Então é interessante entender isso. E aí Josué, nesse encontro com a promessa, ele diz, eu perseverei em seguir o Senhor. Olha que interessante. Eu perseverei, quer dizer o quê? Coisas tentaram me parar, coisas tentaram me trancar, coisas tentaram me impedir de seguir. Mas ele diz, mas eu perseverei em seguir o Senhor. Porque tem dias que alguma coisa vai trancar no teu caminho. Já teve uma semana que você orou, nossa, essa semana vai estourar, e deu tudo errado? Oi? Já deu? Veio no culto domingo, o carro estava funcionando, segunda não funcionou. Meu Deus, o pastor falou que ia melhorar, piorou. O pastor falou aquelas palavras de prosperidade, e agora entrou um boleto aqui que ninguém estava contando, o espinho de Satanás. Naqueles momentos, fé e paciência. Respira fundo e diz, eu continuo sobre a minha promessa. Caleb não ficou deslumbrado, ele foi se preparar. E assim, uma vida de preparação. É um dia de preparação? Então para de brigar, Deus você não me deu, Deus você não fez. Deus está perguntando, por que você não se preparou? Se alguma coisa vai acontecer, é porque você se preparou. Se alguma coisa vai vir sobre você, uma grande promessa requer de uma grande preparação. Quando Caleb entende isso, ele tem uma vida que foi afetada pela promessa. Você olha ele e diz assim, ele dizendo para Josué, hoje com 85 anos eu tenho a mesma força de quando eu recebi a promessa. Ele está dizendo, eu sou um homem com 85 anos, mas a minha força é de um homem de 40. Olha isso. Eu tenho 85 anos, mas eu não me sinto assim, porque a promessa me renovou. Eu estou me sentindo como um homem de 40 anos. Como eu quero que você viva isso. Sabe? O que a gente vê de gente jovem com espírito velho, já viu gente jovem com espírito velho? Ai meu Deus. Primeiro o detalhe, dói tudo. Dói tudo as costas, dói. O irmão com dor.
Mas o cara tem 14 anos, tem 18, e dói, e sofre, e lamenta. Caleb está dizendo: eu tenho 85, mas a minha vitalidade, a minha força, diga assim, a força da promessa. Essa é a força que Deus nos dá. Ele se comporta como um velhinho. O cara tem 85. Ei, irmão, Caleb poderia pensar na aposentadoria. Eu não vou fazer mais nada, eu vou deitar, eu não vou mais sonhar. Com 85 anos ele continua sonhando. A idade biológica de Caleb foi afetada. A idade cronológica é a idade que você tem, sabe, aquela idade do calendário, aquela idade que você, o dia que você nasceu, idade cronológica. Você pode ter 85 anos como Caleb, idade cronológica, mas a idade biológica tem muito mais a ver como você guarda o seu organismo. A sua saúde vai afetar a sua idade biológica. Por isso Caleb está dizendo: eu tenho 85 anos. Olhe bem, minha força, meu vigor, meu ânimo é como se eu tivesse 40 anos. Como nós precisamos de pessoas renovadas assim na igreja. Líderes renovados, pessoas com vigor, com ânimo, gente animada, gente que está dizendo: uau, eu não estou nem olhando mais para que idade eu tenho, isso não importa, o Espírito me renova. Agora tem gente que nem bem chegou na curva da vida, já preparou a pantufa, já preparou, sabe, dizendo: nossa, eu vou parar por aqui. Irmão, não é tempo de você parar coisa nenhuma. Existe um tempo onde Deus está renovando tua força. A minha força hoje é como aquela no dia que o Senhor me deu a palavra. É maior, a minha força aumentou, o meu ânimo aumentou. Não é tempo de você desanimar, é tempo de você aumentar o seu ânimo. Aí você encontra pessoas que estão morrendo ali, sabe? Eu encontro pastores dizendo, um dia um cara me perguntou: com que idade você planejou parar, pastor, no ministério? Eu falei: o quê? Irmão, eu tenho uma palavra sobre mim. Meu avô viveu até os 110, 110 anos. Eu tenho que no mínimo bater meu avô. Eu sou competitivo, meu irmão, vou cruzar a linha. Ele viveu até os 110, eu vou passar dele, no mínimo. Então qual que é o tempo que eu planejo, irmão? Eu não planejo parar coisa nenhuma. Eu planejo permanecer, glorificando. Talvez vai ser nossos filhos aqui fazendo o culto, mas eu vou estar ali, irmão. Quando começar aquele louvorzão, eu vou estar ali. Quando começar aquele mover de Deus, eu vou estar ali. Eu não quero nem saber. Eu oro para que Deus renove tua força. Para de planejar que você vai ficar moribundo, caído, corcunda. Ai, meu avô terminou na cama, minha mãe terminou. Não, você vai terminar em boa velhice, diz a palavra. A equipe pode subir aqui. Diga assim: terminar bem. É bom começar, mas o melhor é terminar bem. Para terminar bem, como é que se termina? Oi, olhe para mim. Para se terminar bem, como é que se termina? Em Deus. A promessa começou em? E terminou quando? Em Deus. E a promessa terminou quando Caleb recebeu? Não, que a promessa nunca termina. Depois de você alcançar algumas, Ele te dá novas promessas. Alcançou outras, novas promessas. Você está comigo? Verso 10, Caleb vai dizer: o Senhor me conservou em vida. Que vida é essa, irmão? A vida da promessa. Diga assim: o Senhor me conservou. Meu Deus. É como se a promessa fosse uma cápsula que envolveu Caleb. Ele não envelhecia como os outros. Ele não se portava como os outros. Ele não era como os homens da sua geração. Ele era diferente. Como eu oro que alguém se levante para viver de forma diferente. Não é para você ser igual, irmão. Não é para ser igual aos outros, é para ser diferente. Caleb diz: o Senhor me conservou em vida. Não é qualquer vida, é a vida da promessa. O Senhor não vai te conservar com uma vida qualquer, mas Ele vai te conservar com uma vida cheia de vigor para viver a promessa. Diga assim: vida para viver a promessa. Profetiza sobre alguém isso: tem a vida para viver a promessa. Caleb vai dizer: eu me preparei. Ele diz assim: eu estou pronto hoje para guerrear e para trabalhar. Meu Deus. Olha o que ele está dizendo para Josué: Josué, eu tenho força hoje para guerrear e trabalhar. Tem dias que é só trabalhar?
Tem dias que é só trabalhar. Você tem que aprender que é para guerrear e trabalhar. Diga assim: guerrear e trabalhar. Tem dias que você se levanta que não é para trabalhar, é para guerrear. Tem dias que é uma guerra contra você. Tem dias que o diabo levanta contra a tua vida. Ele se levanta de uma forma e você tem que fazer guerra. Ele está dizendo: eu hoje estou pronto para guerrear e trabalhar. Ele recebeu dons. Porque guerrear e trabalhar é uma questão de dom. Diga assim: colocar o dom para trabalhar. Toda vez que Deus te deu uma promessa, com essa promessa Ele te deu um dom. Ele deu uma promessa para Davi: você será um rei. Qual foi o dom? Guerrear. Ele aprendeu a arte da guerra. Cada vez que Deus te dá uma promessa, Ele te dá um dom que está conectado com a promessa. Você pode ter a melhor promessa, mas se não tiver consciência do dom, não adianta. Quantas pessoas têm dom? Diga assim: dom sem iniciativa não produz nada. A pessoa tem dom, a pessoa tem muita capacidade, mas não tem iniciativa. Josué está dizendo para Caleb: você pode ser o homem da promessa. E aí ele confirma: eu estou pronto para guerrear e trabalhar. A minha força não se foi. Eu estou pronto para fazer guerra. Eu estou pronto para colocar o meu dom para trabalhar. Você tem que descobrir o seu dom, irmão. Qual é o seu dom? Qual é a sua maior habilidade? Essa habilidade não é um dom comum, é algo único. Deus só deu a você esse dom. Você não pode deixar esse dom morrer. Você não pode. O meu dom é ensinar as pessoas. O meu dom é transmitir o Espírito. Esse Espírito que o Senhor me confiou não é meu, mas é um Espírito de ativação. Esse é o meu dom. Eu não tenho todos os dons, não. Eu não sou tão voltado a muitas áreas, mas eu tenho certeza do dom que Deus me deu. E sobre esse dom eu trabalho. Pastor, eu acho que eu tenho inúmeros dons. Você pode ter muitos dons, mas tem um dom específico que te liga à promessa. Você tem que descobrir esse dom. Pastor, como é que eu sei? Como é que Abraão descobriu o dom dele? Caminhando com Deus. Deus disse: sai da tua terra. E o dom de Abraão é o dom da fé. Ele saiu caminhando pela fé e caminhando com Deus descobriu o dom dele. Anda com pessoas que andam com Deus, que descobriram os seus dons. Diga assim: o meu dom me levará à promessa. Fique em pé nessa noite, eu quero liberar essa última sentença sobre você. Verso 12. Para aqueles que estão aqui dispostos a viver a promessa. Verso 12. Tudo isso foi dito. Agora Caleb, diante da promessa, ele diz assim a Josué: ei, eu quero a minha montanha. Me dá aquilo que me foi prometido. Querido, entenda que essa montanha não era um território fácil. Caleb não pediu um passeio no parque, ele pediu algo difícil. Hebron era uma montanha habitada por gigantes. Diga assim: pedir algo impossível. Você não pode pedir uma coisa possível, dentro das minhas possibilidades, dentro do que eu posso comprar, dentro do que eu posso realizar. Isso não é promessa. A promessa é o que Deus faz. A promessa é o que Deus realiza. Não é o que você pode comprar, não é o que você pode fazer. É o que Deus já fez por você. E agora ele chega e diz: diga comigo assim: me dá a minha montanha. Ele está pedindo um novo nível. Olhe bem, o cara se preparou 45 anos para chegar naquele momento e dizer assim: eu não quero uma coisa qualquer. Eu quero o que ninguém mais está pedindo. Eu quero uma coisa impossível. Me dá uma montanha. Ele está dizendo: eu quero subir de nível. Pedir uma montanha é pedir um nível a mais de excelência. Diga assim: um nível de excelência. Todo mundo quer vale, eu quero uma montanha. Eu quero um lugar mais alto, eu quero alguma coisa impossível de viver. Eu quero uma coisa que me desafie, eu quero alguma coisa que ninguém viveu ainda. Para de pedir o que os outros estão vivendo. Deus, eu quero a vida do fulano, eu quero... Não, eu quero aquilo que o Senhor prometeu para mim. Porque há promessas exclusivas para mim. O que Ele prometeu para você é para você. Eu não quero o seu lugar, eu não quero sua promessa, eu não quero nada disso, eu quero a minha promessa. Então começa a pedir hoje: me dá a minha montanha.
Me dá, Senhor, coloca nas minhas mãos o que o Senhor me prometeu. Aquilo que Ele te prometeu, que é de mais absurdo, as nações, uma vida abundante. Então pede, me dá. E ele diz: eu estou pronto para guerrear e trabalhar. Porque na montanha tinha os descendentes de Anak, gigantes. Você vai ter que tirar os gigantes para herdar a promessa. Você vai ter que remover os gigantes da sua frente para poder alcançar a promessa. Não importa os gigantes que estão lá, você mesmo assim vai viver a promessa. Não importa os gigantes que se levantaram, você vai viver a promessa mesmo assim. Não importa o que não está acontecendo, se gigantes se levantaram, diga ao Senhor: eu quero a minha promessa, eu quero a minha montanha, me dá a minha montanha. Comece a orar nessa noite. Comece a orar e comece a pedir essa montanha. Senhor, eu quero esse lugar.